Em 2 de agosto de 93, moradores da pequena cidade de Savona, em Nova York, foram impactados por um crime misterioso: o assassinato de Derek Robb, de 4 anos. Na época, a região, que possuía cerca de 1.000 habitantes, era considerada uma das mais seguras dos Estados Unidos, com índices de criminalidade a 0%. Então, em um lugar onde o perigo parecia não existir, quem estaria por trás de tamanha maldade? Eric Smith era apenas um garoto comum de 13 anos que morava com seus pais Ted e Tammy Smith na cidade de Savona. Ele era destacado como uma pessoa extremamente tímida e de poucos amigos. Na escola, sofria constantes humilhações de seus colegas que zombavam de sua aparência e de sua voz fanha. Esses ataques causavam sentimentos de revolta em Eric, que também se sentia bastante injustiçado. Por diversas vezes, ele relatou essas agressões aos pais e também à direção da escola, mas nenhuma atitude foi tomada. Em decorrência disso, Eric se tornou uma criança emocionalmente reprimida e começou a apresentar comportamentos explosivos. No entanto, mesmo com toda essa raiva internalizada, ele ainda tinha muito medo de enfrentar os seus agressores. E para evitar conflitos, ele abriu mão do ônibus escolar e começou a voltar sozinho para casa. Ele caminhava cerca de 2 quilômetros todos os dias, um trajeto solitário que indiretamente revelava o nível de estresse e sofrimento que ele enfrentava apenas para fugir dos colegas que o atormentavam. Quando chegava em casa, Eric desabava e implorava para que o pai o trocasse de escola, mas os seus pedidos eram anulados. Então, ele foi se revoltando e se isolando cada vez mais. Certo dia, enquanto andava de bicicleta pelas ruas do bairro, Eric avistou um gato que era do vizinho e o atraiu para perto. Com o animal em posse, ele o matou e o jogou no lixo. Assim que teve a sua travessura descoberta, os vizinhos se revoltaram e ameaçaram denunciar o adolescente e também os seus pais, que com receio das consequências, enfim, começaram a dar uma maior atenção ao comportamento do filho. Ele foi levado a um psiquiatra e diagnosticado com depressão e transtorno explosivo intermitente, uma condição que faz com que a pessoa tenha ataques repentinos de raiva. Buscando uma alternativa, seu pai, Ted, decidiu matriculá-lo em um acampamento da cidade, acreditando que isso ajudaria o filho a socializar com outras crianças. Porém, no lugar, que era em sua maioria frequentado por crianças menores, Eric assumiu uma postura semelhante à de seus agressores da escola. É dito que ele costumava intimidar e agredir esses menores, inclusive foi por esse motivo que ele foi expulso do acampamento em 2 de agosto, dia em que ele cometeria o ato mais cruel de sua vida. Derek Robin era um garotinho de apenas 4 anos que morava com seus pais Doreen e Dale Robin a pouco mais de 1 quilômetro da casa de Eric. O pequeno foi descrito por familiares como uma criança super doce e companheira que adorava interagir com adultos e crianças. Embora fossem vizinhos, Derek e Eric nunca haviam interagido entre si, mas é muito provável que já tivessem se cruzado em alguma circunstância anterior, já que ambos frequentavam o mesmo acampamento. Naquele dia, Doreen resolveu dar um voto de confiança ao filho e o deixou caminhar sozinho até o acampamento. O que ela infelizmente não imaginava é que ele jamais concluiria o seu trajeto. Como dito antes, a cidade era bem segura, com índices de criminalidade a 0%. Também tinha o fato da casa do Derek ser bem próxima ao acampamento, cerca de 10 minutos. Então, a Doreen não viu problema em deixá-lo ir sozinho. Ela preparou sua lancheira e se despediu. E Derek, no meio do caminho, deu de cara com um enfurecido Eric. Como mencionado anteriormente, possivelmente os dois já haviam se visto antes, mesmo que não fossem amigos, e por isso que o Eric não teve dificuldades em atrair o Derek para uma área afastada de mata da cidade. No lugar, ele também não teve dificuldades em imobilizá-lo. Sua primeira atitude foi estrangular a criança com um galho de árvore até que ela desmaiasse. Em seguida, com a criança ainda viva, ele pegou uma pedra e a desfiou na cabeça. Não satisfeito, Eric ainda abusou sexualmente de Derek com o mesmo galho que havia o enforcado. Ele ficou por alguns minutos apreciando o seu crime, até que em certo momento ele pegou um refrigerante que estava na lancheira do Derek e jogou o líquido nas feridas abertas do corpo do pequeno. E após se entediar, simplesmente voltou para casa com os punhos cheios de sangue. Assustados, os pais questionaram a procedência do sangue e o Eric foi bem perspicaz ao dizer que havia se estressado e descontado a sua raiva em uma árvore. Quando Derek não voltou do acampamento, Doreen foi buscá-lo e se desesperou ao descobrir que ele jamais havia chegado. Rapidamente ela acionou a polícia, que não teve dificuldades em encontrar o corpo, que foi apenas abandonado por Eric sem nenhuma ocultação. Os requintes de crueldade do crime chocaram toda a Savona, que jamais esteve acostumada com tamanha tragédia. Como era uma situação atípica, os investigadores logo deduziram que o assassino pudesse estar entre os próprios moradores da cidade. Começaram-se então os períodos de depoimentos e ninguém foi isentado, inclusive as próprias crianças como o Eric. A princípio, ele foi chamado para depor como testemunha, mas as inconsistências em seu
seus relatos e também a apuração da polícia sobre seus comportamentos anteriores, como o crime do gato, rapidamente fizeram com que ele se tornasse um dos principais suspeitos. Em seu depoimento, ele começou dizendo que havia visto o Derek naquele dia e depois passou a negar. E ele também falou que esteve na cena do crime quando o corpo já havia sido descoberto, porém ele relatou detalhes no corpo que não haviam sido divulgados. Então todas essas inconsistências acabaram levantando bastante suspeitas. E após ser pressionado, ele enfim confessou o assassinato de Derek no dia 8 de agosto. Em suas justificativas, ele disse que estava enfurecido após ser expulso do acampamento e resolveu descontar a sua raiva na criança. Os detalhes sórdidos de como cometeu o crime e também a frieza de suas falas chocaram até os próprios investigadores. Após a confissão, Eric foi submetido a novas avaliações psiquiátricas. O diagnóstico de transtorno explosivo intermitente foi novamente reforçado. Porém, apesar do laudo, ele foi considerado plenamente responsável pelos seus atos e julgado como um adulto. Seu julgamento começou um ano depois, em agosto de 94, e foi finalizado em novembro daquele mesmo ano. A sentença inicialmente dizia que ele ficaria preso por no mínimo 9 anos, com possibilidade de perpétua. No total, Eric ficou detido por 28 anos, e nesse período a sua defesa tentou 10 pedidos de liberdade condicional, todos negados. Inclusive, os pais do Derek sempre estiveram presentes nessas audiências, lutando para que o Eric permanecesse preso, mas em 2022 ele enfim teve sua liberdade concedida e atualmente ele reside com a sua esposa em um bairro do Brooklyn. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha, se inscrevam no canal para acompanhar mais conteúdos como esse, deixem o seu like também para apoiar o meu trabalho, me digam se vocês conheciam esse caso. É isso, beijos e até o próximo vídeo.